Boa noite, minha gente. Raquel da Educação Canina. Tô aqui de surpresa hoje, no sábado à noite, pra gente falar um pouco sobre um tema que ficou bastante na minha cabeça hoje, a questão de linguagem corporal para os cães, né? Linguagem corporal no universo dos cães, principalmente quando a gente lida com a questão de cães de grupo, enfim. Eu vou começar um pouco sobre esse assunto hoje, mas eventualmente eu vou fazer uma live com o pessoal do Bangalô para falar sobre isso, que eu acho que esse é um assunto super importante. Muita gente não entende muito essas coisas e, na verdade, hoje eu vou começar falando sobre isso mais na perspectiva de medo, né? Muitos cães medrosos e como que um grupo de cães lida com esse tipo de reação. Não só necessariamente o medo, mas instabilidade de forma geral. Mas eu quero começar um pouco com a coisa do medo, né? Eu tava caminhando com as cachorras agora à noite e tava pensando sobre isso, né? Principalmente em relação à adaptação da Emma aqui em casa, a introdução dela no grupo, as primeiras reações que ela demonstrou pra todo mundo. Carlos, querido, boa noite. Obrigada por estar aqui, querido. Obrigada. Mas enfim, uma coisa que veio sempre na minha cabeça, né? Que eu sempre vejo as pessoas falarem, e é uma reação natural que as pessoas têm em relação à linguagem corporal. Quando você pega um cachorro novo, seja ele filhote ou adulto, ou quando você está adaptando ele na sua casa pela primeira vez, você fatalmente vai ver algumas reações de incerteza do cachorro, seja em relação ao ambiente novo, muitas vezes em relação ao caminhar na rua ou qualquer tipo de elemento de estresse novo na vida do cachorro, né? Quando eu falo de elemento de estresse, não é necessariamente uma coisa ruim, mas muitas vezes uma coisa que o cachorro ainda não conhece. Quando a gente fala disso num contexto de grupos de cães, a gente tenta, na realidade, colocar, né, transportar para o universo dos cães uma reação que seria nossa, humana, diante de uma situação como essa. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está num contexto humano e a gente vê uma pessoa passar por um momento de incerteza, a gente tende a ver como uma situação onde você precisa entrar para ajudar. Então, se você pensar em crianças, por exemplo, né, as primeiras vezes que as crianças são expostas a alguma coisa que elas não conhecem, você sempre vê um adulto falando com a criança, fazendo carinho na criança, abraçando a criança, tentando incentivar a criança a passar por aquela situação. Alessio, querido, boa noite, boa noite. Botar vocês aqui no ar para vocês verem. Boa noite, Carlos, boa noite, Alessio. Se vocês forem entrando, gente, vão me dando um oi que eu vou conversando com vocês aos pouquinhos, mas só para não perder a linha de pensamento. Então, na questão humana, a gente sempre tende a acolher essa primeira sensação de incerteza do outro ser humano, né? Seja uma criança, uma pessoa idosa e tal. Então a gente acaba pensando que isso é transferível para o universo dos animais de forma geral, né? Não necessariamente só os cachorros, mas falando de cachorro aqui. Então, onde que isso se materializa, né? Vamos supor que você tenha um cachorro que não necessariamente ainda sabe andar na rua, e você imagina que o seu cachorro mais velho vai ajudar. Sim, ele pode ajudar se ele for um cachorro que sabe andar na rua, mas não do jeito que você imagina. Vou começar exatamente pela linha de pensamento que eu tava hoje no meu passeio, pra vocês entenderem onde eu quero chegar. Leonardo, querido, que bom que você tá aqui, obrigada. Então, hoje eu tava pensando exatamente sobre isso. A Emma, quando eu peguei ela, logo no primeiro dia, no segundo dia, né? Foi muito nítido quando eu tentei sair com ela na rua sozinha. O pânico dela, o medo dela, né? De tudo, de pessoas que vinham na calçada na direção dela, dos barulhos, das coisas de forma geral. E como eu vi que ela tinha muito interesse nas meninas aqui, na Kika e na Lucy, eu fiz um teste e desci com as meninas no dia seguinte. O que você percebe, né? Isso eu sei, as minhas cachorras já são bem experientes nesse sentido, já passaram por isso várias vezes. Então, o que você percebe no universo de grupo de cães? Os cachorros ajudam como? Mostrando o exemplo de sobrevivência. O que eu quero dizer com o exemplo de sobrevivência? Ou você caminha, ou você não caminha. Ou você caminha, ou você não faz parte do grupo. Todos os cães, todos os animais que pertencem, que são naturalmente pertencentes a grupo, eles zelam pela sobrevivência do grupo. O que é a sobrevivência do grupo? É a fortaleza do grupo. É a unidade forte. Não existe espaço para fraqueza. Então, qual foi a grande influência das meninas em relação à Emma no passeio, na caminhada? Elas simplesmente andam para frente e ponto final. Não faz diferença se tem caminhão, se tem bicicleta, se tem moto, se tem barulho alto, se tem gente no bar da calçada. A ideia é caminhar para frente. Então, para Emma foi muito fácil entender esse conceito
e seguir esse grupo. Foi mais fácil as cachorras influenciarem ela nesse sentido por um motivo muito simples que eu quero que vocês entendam com muita clareza. Norberto, meu bem, boa noite! Então, como os cães influenciam, como os cães ajudam, vamos dizer assim, né? Por exemplo, fazendo o que é certo e não sentindo pena. Em nenhum momento aqui que a Lúcia acolheram ela, lamberam ela, empurraram ela para frente, abraçaram ela ou fizeram nada disso. Elas simplesmente mostraram o que tinha que ser feito. E eu acho que um outro lado dessa moeda que a gente acaba enxergando muitas vezes eu já tive um hotel para cães, todo mundo que hospeda cães sabe disso, quem vive com grupos maiores de cães sabe disso. Num grupo, a instabilidade significa um desequilíbrio no grupo, e a primeira coisa que o grupo faz em cima de um cão estável é atacar esse cão estável. Então eu achei interessante, eu estava pensando sobre isso hoje no passeio, eu falei, como é interessante como a gente acaba fazendo uma psicologia reversa e pensando justamente ao contrário, né? A gente acaba imaginando que para ajudar um cachorro você tem que acolher, você tem que pegar no colo, você tem que conversar, principalmente conversar, né? As pessoas falam muito com os cachorros nessa hora. E todas as vezes que eu atendo pessoas que têm cachorros medrosos, que têm cachorros inseguros, eu sempre digo isso, a pior coisa que você pode fazer é ficar conversando com esse cachorro ao longo desse período. Porque no universo de cães não existe essa coisa de amaciar o cachorro numa situação como essa. Ou você faz, ou você não faz parte do grupo. E muitas vezes quando a gente vê casos um pouco mais drásticos, né, de cachorros que fazem chilique, que se debatem e que não querem pôr a guia no pescoço, por exemplo, se você tiver um cachorro assim no meio de um grupo, você vai ver o grupo inteiro ir pra cima desse cachorro. Então eu acho interessante vocês analisarem isso. Muitas vezes a gente tende a olhar os cachorros como esses seres, o cachorro ama incondicionalmente, o cachorro é só amor, e realmente o cachorro tem um lado maravilhoso, mas eles não têm pena do outro cachorro. Eles, pelo contrário, eles vão entrar para resolver e vão entrar para resolver de uma forma muito incisiva, muitas vezes agressiva, muitas vezes fatal. Então talvez, eu acho que o tema de hoje, pra gente começar falando de linguagem corporal, Jorge, querido, que bom que você tá aqui. Jorge falou, Raquel, saudade das lives, ando sumido. Aí sim, Jorge, tamo junto aqui de novo. Eu acho que o grande lance pra gente começar esse bate-papo de hoje, falar de linguagem corporal, é os erros, as dúvidas mais comuns. O que é que as pessoas, às vezes as pessoas fazem uma leitura errada, e eu acho que saber ler linguagem corporal de cachorro faz uma diferença enorme. Eu quis falar dessa questão do medo primeiro, porque a gente tem muitas situações como essa, né? Hoje até teve a feirinha de adoção, do mesmo grupo que eu adotei a Amy, eu passei lá para dar um oi pro pessoal. E é super natural as pessoas que adotam o cachorro pela primeira vez verem o cachorro meio assim, né? E imediatamente as pessoas imaginam, né? O cachorro foi muito maltratado, o cachorro é assim porque ele foi maltratado. E não necessariamente é isso, tá? Muitos desses cachorros, às vezes, simplesmente não foram expostos a situações diferentes, por exemplo, como banho e tosa. Então, assim que o cachorro é adotado, normalmente a pessoa leva para tomar um banho. E é a primeira vez que o cachorro está num ambiente com soprador, secador, com um tanque, com água e alguém esfregando ele. Então tem manipulação, tem sons diferentes, tem pessoas diferentes, tem coisas diferentes no cachorro, cheiro diferente de shampoo e tal. Então a gente não sabe às vezes o passado total desses cachorros, e mesmo quando a gente compra um cachorro de um canil, eu queria que a gente parasse de gravitar para esse lado da fraqueza, tá? E sempre achar que o cachorro foi vítima de alguma coisa. Claro, alguns cachorros são, mas a fase da incerteza vai acontecer. Mesmo que esse cachorro tenha sido criado no melhor cenário do mundo, em algum momento ele vai entrar numa casa e vai ver uma máquina de lavar que ele nunca viu. Ele vai ouvir um barulho no micro-ondas que ele nunca ouviu. Ele vai ver a geladeira abrir e fechar. Ele vai ouvir barulho de avião, barulho de moto, barulho de caminhão, televisão. Todas essas coisas podem desencadear uma reação diferente do seu cachorro. Então, se a gente pensar em linguagem corporal, Mara, querida, boa noite, meu bem, boa noite. Se a gente pensar em linguagem corporal de forma geral, o que você enxerga logo no início, né? Se a gente fala na questão da insegurança, você vai ver o cachorro olhar, hesitar, alguns cachorros saem correndo, outros param, cheiram de longe. Esse é um primeiro momento onde o cachorro te mostra uma certa curiosidade em relação a alguma coisa, mas ele está incerto sobre o que fazer com aquele estímulo. Seja, tô curioso, eu quero saber o que é, mas eu não tenho certeza se eu vou até lá. Tem muito de observar essa dinâmica. E quando a gente fala de grupo, é importante a gente ter o maior cuidado do mundo em relação a isso, principalmente na fase de interação entre os cães, né? Então, eu vou dar vários exemplos da Emma aqui nesse assunto de hoje, porque
São coisas que eu tenho vivido aí no último mês que eu tô com ela. Emma gosta muito de outros cachorros, assim, das meninas principalmente aqui em casa. Então, ela tem muita vontade de interagir, mas não tem certeza ainda como. Porque as meninas aqui não são muito de brincadeira, nunca foram, mas são muito tranquilas. A Kika é muito mais tolerante até um certo ponto do que a Lucy. Mas ela tenta, ela vai um pouco, ela cheira um pouquinho, ela volta, ela sente um pouco o clima. As minhas cachorras mais velhas, elas contam muito comigo para intervir no momento certo. Especialmente na verdade as duas contam, mas a Kika olha muito para mim. As duas olham, mas eu sei que a Kika é uma cachorra que sabe resolver as coisas. Então ela espera para ver se eu vou resolver, senão ela vai resolver. E não é que ela vai ser agressiva nem nada, mas ela vai deixar claro o ponto dela. E aonde eu quero chegar? Justamente nesse ponto aí. Quando eu falo bastante para vocês sobre a interação dos cães, o cuidado que a gente tem que ter e essa leitura de linguagem corporal, é justamente para você saber quando intervir. Nessa fase de curiosidade de um cachorro novo para os cachorros que já estão no contexto, talvez o maior erro que as pessoas cometam é querer que a interação aconteça imediatamente. Eu quero que os cachorros brinquem. Mas muito pouca gente sabe de verdade o que são dois cachorros brincando versus o que são dois cachorros se testando, ou descobrindo quem é quem, ou estabelecer uma hierarquia. Então, a coisa da brincadeira, o cachorro baixar a parte frontal do corpo e balançar o rabo e chamar e dar aqueles pulinhos de um lado para o outro, é uma coisa. Outra coisa, você vai sentir dois cachorros com o corpo mais ereto, a orelha mais ereta, o corpo inteiro mais ereto, os dois com o pescoço no pescoço, se cheirando, batendo cabeça. Isso não é brincadeira. Então, é muito importante analisar e estudar essa parte, porque antes de tudo isso vem uma expectativa nossa. A gente espera muito essa interação acontecer. A gente imagina que é assim que os cachorros vão gostar um do outro. E na verdade isso não é real, né? Márcio, querido, boa noite. E eu não tô dizendo, gente, que os cachorros não brincam ou não podem interagir, tá? Mas quando eu falo de linguagem corporal e os cachorros saberem resolver do jeito deles, você pode ter um cachorro que não goste ou não queira essa aproximação. Isso não significa que eles não se gostam, ou que eles não podem viver juntos, ou que eles não podem dividir o mesmo ambiente, ou caminhar juntos, ou estar no mesmo contexto social. Isso só significa que essa aproximação não é o que o cachorro desse lado de cá quer, por exemplo, né? Então, às vezes a gente falha, porque a gente força isso. Eu vejo muito isso em ambiente social, quando as pessoas, em lugares onde as pessoas podem levar os cachorros, né? Fabrício, querido, boa noite. Pamela, boa noite. Gabriel, querido, boa noite. Gabriel falou, boa noite, eu tenho uma maltese, ela tá com 4 meses, quando estamos brincando com um pano de cabo de guerra, ela dá uma rosnada, mas bem de leve, é normal essa rosnada, eu tenho que corrigir. Gabriel, eu já vou te responder isso daí, que é até uma boa pergunta que você fez agora, mas só vou terminar minha linha de pensamento. Se a gente pensar na interação de dois cães, então, em vez de a gente imaginar ou da gente projetar que a melhor coisa do mundo seja esses cachorros interagindo fisicamente, que a gente imagina que isso seja o melhor, a gente esquece de estabelecer esse limite. A gente tem uma chance, como pessoas que estão no controle, deveriam estar da interação desses cães domésticos, de intervir, porque essa intervenção nossa representa o nosso papel de liderança na equação. Se a gente não faz isso, não só a gente abre mão do nosso papel, porque dentro do contexto animal de grupo é assim, não adianta a gente dançar ao redor desse tema, essa é a realidade. Ou a gente entra para intervir, ou os cachorros vão entender, beleza, você abriu mão do seu papel, eu vou entrar nesse papel agora e eu vou te mostrar como faz. Então tem muita gente que às vezes fala, os cachorros me ensinam, eu aprendo bastante com os cachorros, e é verdade, a gente aprende. Mas muita gente abre mão do papel de liderança, ou seja, que é o papel onde você deve intervir, direcionar, orientar. Você deixa na mão dos cachorros, só que lá na frente você não entende, porque às vezes acidentes mais graves acontecem. Uma intervenção de um cachorro em outro cachorro pode ser bem mais agressiva, pode deixar marcas ou pode ser letal. Dependendo do cachorro, do grau de tolerância que ele tem, e da intensidade que o segundo cachorro vem para cima dele. Por isso que eu acho que eu bato tanto nessa tecla do respeito e falo tanto de ir devagar na questão da interação. Eu acho que a brincadeira e a interação física, ela fica lá atrás, lá no finalzinho da lista do que a gente precisa construir, né, na esfera de linguagem corporal. Então, por exemplo, se a gente voltar um pouco para a situação da Emma aqui com as meninas, ela tem bastante liberdade, ela fica boa parte do tempo com as meninas aqui e circula com as meninas numa boa. As meninas não tem problema nenhum com ela, se ela não ficar em cima das meninas. Então, qual que é o meu papel?
E assim, a Emma tá longe de ser uma cachorra perfeita, tá? Ela tem excelentes habilidades sociais, mas ela é uma filhote ainda. Ela tem 6 meses, ela é super empolgada, ela gosta, ela procura a interação. Então, meu papel é intervir quando eu acho que ela está para passar do limite, não quando ela passou. Então, eu trabalho com a coleira eletrônica com ela desde ela chegou, uma semana depois que ela chegou, a gente começou a trabalhar na e-collar com ela. E foi excelente. Aliás, era um outro tema que eu queria falar com vocês. Na e-collar, nessa fase de filhote, 4, 5, 6 meses, é uma ferramenta fenomenal para você interromper coisas como cachorro mordiscar você, mordiscar o que não deve, ir pra cima dos outros cachorros no sentido de brincadeira mesmo, ou até pro cachorro se acalmar. Então você evita milhares de coisas, porque você tem uma intervenção com um pouco mais de distância. E você pode fazer essa parte do treino uma coisa muito divertida, você pode usar a comida do dia, você pode trabalhar bastante recall, eu faço isso muito com a Emma. Talvez ela vai ser a cachorra que vai ter o melhor recall aqui de casa, porque desde o início eu tô treinando recall com ela, quando eu dou mais liberdade eu chamo ela de volta e assim vai. Então ela tá ficando super bem em relação a isso, mas eu acho que essa questão é a gente pensar os cachorros mostram. Muita gente manda e-mails pra mim, mensagens pra mim falando sobre brigas de cães da mesma casa, e as pessoas falam sempre que eles se davam super bem, eles brincavam o dia inteiro e de repente eles brigaram, e não é assim, tá? Sempre existem sinais. Eu acho que esse tipo de mensagem que eu recebo, infelizmente, com bastante frequência, sempre vem do mesmo lugar, da ideia, e eu sempre vejo o mesmo padrão, que é cães de grupo, de 2 ou mais, ficam no mesmo ambiente juntos, boa parte do dia sem supervisão. Toda e qualquer interação as pessoas interpretam como brincadeira, boa parte não é, e eventualmente a coisa passa do limite, ou seja, existe um estrago maior. Os cachorros resolvem do jeito deles e as pessoas se surpreendem e acreditam que isso foi por acaso e na verdade não foi, né? Então, super importante a gente avaliar, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Deixa eu responder só essa pergunta do Gabriel. O Gabriel tinha falado: eu tenho uma Maltese com 4 meses, você tá brincando com pano de cabo de guerra, ela dá uma rosnada, mas bem leve, é normal. Gabriel, assim, primeiro, você tem que se perguntar se cabo de guerra é uma coisa que você realmente quer nutrir no seu cachorro, e se você quer, você tem que aprender a fazer essa atividade começo, meio e fim. Então, quem quer brincar de cabo de guerra com o cachorro, coisa que eu não gosto, eu não faço, simplesmente por opção minha, tá? Eu não quero que o meu cachorro dispute nada comigo pela boca, zero. Eu quero que o cachorro solte as coisas quando eu chegue perto, mas não tenho nada contra quem faz. Só que quem faz, você tem que ensinar uma coisa super importante pro seu cachorro, que é o comando out, ou seja, o comando solta. Você tem que ensinar o seu cachorro a brincadeira tem que começar quando você inicia. E pano de chão não é a melhor coisa pra você fazer isso, tá? Tem brinquedos para isso, existem uns brinquedinhos bem legais que você pode comprar para cabo de guerra específicos. Você tem que começar a brincadeira, você tem que ensinar o seu cachorro a soltar, você tem que pedir comandos de obediência nos intervalos, ou seja, seu cachorro brinca, você fala solta, ele senta, deita, você paga, você começa de novo e assim vai. Muita gente começa deliberadamente esse jogo, não porque a pessoa escolheu, mas porque o cachorro pegou alguma coisa que não era dele e a pessoa foi tomar de volta, e esse momento virou um cabo de guerra. E isso não é a prática da atividade de esporte que seria o cabo de guerra, tá? Se você nutrir isso, você vai ter um problema lá na frente. Você vai ter um cachorro que vai acostumar a disputar recursos com você. Isso vai variar de pano de chão, de bicicleta, de roupa, de toalha, o que você quiser. Então, tome cuidado, tá? Eu sei que a sua pergunta não foi essa. A sua pergunta foi se ela rosna no meio é normal. Ela rosnar no meio é super normal. Mas a pergunta é, ela só tem 4 meses. Pense se é isso mesmo que você quer. Pense se essa brincadeira começou porque você iniciou. Se a sua cachorra sabe soltar por comando verbal. E se você sabe finalizar essa brincadeira e fazer a sua cachorra relaxar depois disso, tá? Eu acho que isso é primordial, tá? Não comecem, eu sempre falo isso, não comecem nenhuma atividade, nenhuma prática com seus cães que vocês não possam interromper. E pense o que você está nutrindo hoje, você vai nutrir para a vida. Sua cachorra tem 4 meses, ela vai viver bastante. É isso mesmo que você quer? Que ela dispute coisas com você? E se for, saiba interromper. E saiba interromper certamente, verbalmente, para amanhã você ter isso como domínio de comando verbal, tá? Então pense direitinho sobre isso, tá, Gabriel?
Adriana falou boa noite Adriana, Edneide falou boa noite, Marlene, querida Marlene falou boa noite, eu aqui na luta com o Zico, mas depois vejo com atenção, só passei pra dar um beijo, desejar força aí pra todos, precisamos de ti, minha querida, obrigada, jogue duro aí, Marlene tá com um filhotinho também. Josué falou boa noite, Raquel, saudade das lives, querida, que bom, também tá com saudade aqui. Carlos falou, estamos fazendo exercício do Place para controlar a ansiedade de separação da minha filha. Gostaria de saber se é saudável deixá-la no Place durante grande parte do dia. Carlos, não, depende, tá? Depende do que você diz como grande parte do dia. Na verdade, assim, se você falar do trabalho de ansiedade de separação, o Place é um pedaço dessa equação, tá? Primeiro, você caminha com sua cachorra todo dia, é super importante, tá? É importante você equilibrar a rotina para que a sua cachorra tenha você facilite o cenário para ela estar bem. Então, caminhe de manhã, caminhe no final da tarde. O exercício do Place, ele é intermediário. Então, como é que eu gosto de fazer? Você faz você faz exercício ativo, que seria uma caminhada bem estruturada, bacana, bonitinha. Cachorro do seu lado, ignorando as distrações. Você volta para casa, seu cachorro toma água, refresca, se alimenta e aí você vai pro Place. Então, o que o Place é? Place é um exercício futuramente mental para o cachorro desligar, aprender a relaxar em situações diferentes com duração e distração. Isso não significa que o seu cachorro vai ficar o dia inteiro no Place, tá? Até porque eu não sei como é a sua rotina, não sei como é a sua vida aí. Mas na sua casa, na dinâmica do dia a dia, você vai aproveitar as oportunidades do dia que você tem para trabalhar com esse cachorro. Então, o que eu falo em quase todas as lives aqui. Você vai cozinhar, faz o Place na cozinha. Você vai assistir um filme e fazer um Place na sala. Você tem que estar presente na equação, principalmente na primeira fase e quando você quiser introduzir duração, tá? Mas se você quiser, me fale mais sobre a sua dinâmica, que eu tento te ajudar um pouco mais. Mas se você falar em grande parte do dia, são várias porções do dia em situações diferentes, sim. Mas lembre de prover atividade física para o seu cachorro e lembre de fazer treinos com o seu cachorro. Treine que você quer que o seu cachorro aprenda. Use a comida do dia se você der ração. Use a caixa de transporte à noite, tá? Ansiedade de vários cachorros ansiosos são cachorros que têm dificuldade de relaxar. E a noite é um momento importante. Então, à noite, você não vai ficar acordado supervisionando seu cachorro no Place. À noite, o ideal seria seu cachorro dormir na caixa de transporte, tá? De preferência, num quarto dentro da sua casa. Se você quiser botar a caixa de transporte no seu quarto, eu também não tenho problema com isso. Mas eu não quero o cachorro na sua cama, eu não quero o cachorro no sofá em cima de você e assim vai. Então trabalhe isso. Place é um exercício muito bacana, pode ser feito em vários períodos do dia, mas aí depende muito da sua dinâmica, da sua rotina, de o que é que você faz todo dia com esse cachorro, tá? Lembra que atividade física, caminhada é essencial, tá? Então não deixa essa parte passar. E faça uma caminhada direito, não é qualquer caminhada. Eu tenho visto cachorros absolutamente lunáticos na guia recentemente. E isso eu não chamo de caminhada. Isso é um momento desesperador que o cachorro volta para casa mais agitado ainda, mentalmente falando. Então, o trabalho de relaxamento, de sossego, de direção na guia é muito importante, tá? Quem tá com dificuldade de trabalho de condução na guia, procurem ajuda. É muito importante seus cachorros aprenderem a caminhar bem. Eu tenho pena dos cachorros que eu vejo, tenho visto diariamente aqui, passando sérias dificuldades para fazer uma caminhada que seria uma coisa de todo dia, normal, que seria para tranquilizar, para relaxar o cachorro, né? E acaba sendo uma coisa absolutamente caótica. Então veja isso aí, tá, Carlos? Edneide falou aqui: minha cachorra, quando pega alguma coisa que não é dela, ela fica correndo de um lado pro outro para que eu não pegue. Daí eu finjo com a mão fechada que vou dar algo, ela solta, é certo? Edneide, assim, tem muita gente que usa essa técnica de troca, né? Muita gente lida com esse tipo de situação assim. Então, eu não tenho nada na minha mão, o cachorro pegou uma coisa que não deve e eu vou lá e dou outra coisa, ele troca. Porém, por que eu não gosto de fazer isso? Eu não faço isso porque eu uso a coleira eletrônica, isso me facilita muito. Então é outro motivo pelo qual a coleira eletrônica ajuda. O que você está fazendo? Você está criando uma sequência que amanhã pode ser a sua perdição, vamos dizer assim. Lembre, eu tenho um vídeo falando sobre sequência legal, depois voltem e visitem que vale a pena vocês verem. Mas o que é uma sequência? Vamos supor que o seu cachorro pegou o controle remoto. Você vai atrás dele, ele sai correndo. Aí o que você faz? Você vai lá na cozinha, pega um pedaço de salsicha e oferece. O cachorro larga o controle e ganha uma salsicha. O que você acabou de criar? Você acabou de criar uma sequência para o cachorro. A memória dele vai ser: eu pego o controle remoto, eu saio correndo, eu ganho uma salsicha. O que ele vai fazer na próxima vez que ele quiser uma salsicha? Ele vai pegar o controle remoto de novo ou qualquer outra coisa que tiver ao alcance dele. Então tome muito cuidado com isso. Se você tem um cachorro que
que não consegue ficar tranquilo dentro de casa na sua presença, ou se as coisas chamam muita atenção do seu cachorro dentro de casa, lembre do que a gente conversou na outra live. Pratique o exercício do place com mais frequência dentro de casa, no ambiente que você tiver, e case esse exercício com as suas atividades do dia a dia. Por quê? Cachorro só faz isso, ele só vai levantar, correr e pegar alguma coisa que ele tem chance de pegar se ele tiver liberdade para isso, tá? E a ideia, não é, como eu falei agora há pouco, não é que o seu cachorro fique estacionado no place o dia inteiro, mas para o seu cachorro ganhar liberdade, mais liberdade em casa, ele tem que estar sobre seu comando verbal. Então, por isso que eu falo tanto da coisa da gente treinar o recall, que é chamar o cachorro de volta para você. E quem não usa colar eletrônico como eu, vocês têm que usar guia com mais frequência. Vocês têm que usar guia e casar com a comida do dia. Guia e comida do dia. O trabalho vai ser muito mais manual e vai demorar muito mais, porque você não vai ter essa habilidade de intervenção à distância muito rápido. Você vai demorar bastante para construir isso. Então você vai ter que usar mais a guia dentro de casa. Você está num ambiente, você traz o cachorro na guia, estaciona o cachorro com você. Você vai treinar a questão do recall só com a guia. Se você só tiver uma guia e nenhum outro equipamento, você vai criar uma distração, ou você pode jogar um grãozinho de ração mais longe, o cachorro vai até lá. Quando ele chegar na ponta da guia, ele vai sentir a pressão, você vai chamar de volta, quando ele voltar para você, você paga, e assim, e muitas repetições, tá? Então, cuidado com o que você tá fazendo. Pode parecer bacana porque funciona agora, mas tá funcionando mais pro cachorro do que para você. O que você tá fazendo é só recompensando, na verdade você tá fazendo uma troca, né? Eu troco o controle remoto por um pedaço de salsicha, eu troco o controle remoto por um pedaço de queijo. Isso vai ficar na memória do seu cachorro e amanhã é isso que ele vai fazer, quando ele tiver a fim de fazer um lanchinho diferente, tá? Então pense direitinho sobre isso, tá, Edneide? Eduardo falou: acostumei meu pitch a comer ração na mão quando filhote, nunca tive problema com rosnados, tiro até osso da boca dela, sem problema, tem a ver isso? Na verdade, não, Eduardo, é assim, ótimo que, assim, algumas pessoas gostam de acostumar o cachorro a comer na mão, as pessoas imaginam que isso evita a coisa da agressividade, né? Na verdade, assim, se você usar a comida do dia, eu gosto de usar a comida do dia para treinos. Se você pensar em quebrar a possibilidade do seu cachorro eventualmente guardar recursos, ou seja, se tornar possessivo em relação à comida ou qualquer outra coisa, o que a gente faz, a gente elimina o pote de comida, a gente usa grãos de ração ao longo do dia nos treinos. Então você faz 3 sessões de treino, seu filhote vai comer 3 vezes como ele comeria normalmente, a mesma quantidade, só que a ração aprendendo alguma coisa. Talvez você tenha feito da sua mão o pote, então o cachorro vai comer aqui. Ok, tudo bem, mas em algo que você vai fazer isso pro resto da vida? Provavelmente não, né? Então o que é que eu faria de diferente? Eu acostumaria o cachorro a treinar pela comida, já que o seu cachorro não tem problema nenhum com isso, massa, ótimo. Use a comida para ele aprender. Treine seu cachorro a sentar, deitar, ficar, place, duração, distração, recall, todas as coisas, e use a comida no final da sequência para pagar. Então, você vai ter um cachorro excelente, vai ter uma obediência ótima, vai ter uma resposta de comportamento bacana e vai comer, ou seja, a comida vai ter mais valor. Então, acho que é até melhor do que o protocolo que você está fazendo aí, tá, Eduardo? Minha opinião, tá? Jorge falou aqui: Raquel, meu place se limita ao meu cachorro ficar quieto se eu estou sentado, deitado, entretido em qualquer outra coisa, leitura, filme, etc. Mas, sempre que me levanto, eu chamo, não ligo que ele me siga. Deveria ser assim? Jorge, se você chama ele tá fazendo o que você quer, que é vindo junto com você. Se você quer que ele permaneça no lugar, vamos dizer, você tá na sala, você pôs ele no place, se você quer levantar pra ir na cozinha, beber água e voltar, aí você tem que mandar ele voltar pro place, e você tem que treinar esse momento da duração, que é o seu movimento. Ou seja, você vai ser a maior distração do seu cachorro, e você vai começar a pedir duração quando você funcionar como uma distração móvel, tá? Então, é natural essa primeira fase que você tá, ótimo, que ele tá tranquilo com você em qualquer lugar que você fique, excelente. Agora você tem que praticar coisas diferentes. Então, deixa a guia nele, põe ele no place, levante para beber água. Se você não chamar e ele ficar, massa, volte e pague. Se você levantar, não chamar ele e te seguir, você vai falar não, põe no place de novo e vai na cozinha e volta, tá? Repita todos os dias. Esse trabalho de duração com a distração requer muita repetição. É prática, que é o nome do jogo, tá? Mas se você chamar ele para vir com você, lembre, ele tá fazendo o que você pediu. Se você não chamar e ele vier, levante, fale não, volte pro lugar, place, fica e assim vai, tá? Cleuson falou o seguinte, boa noite, cadê? Deixa eu ver aqui. Boa noite, minha cachorra
só pula e quer ficar mordendo. Como resolver? Ela tem 9 meses, ela também faz birra pra ficar na coleira. Cleilson, querido, acho que é a primeira vez que você vem aqui no canal. Obrigado por estar aqui. Sua cachorra tem 9 meses. Se você não procurou ajuda profissional ainda, tá na hora de você começar, tá? Eu não sei se você já assistiu algum vídeo meu antes, eu falo bastante, a gente tava falando isso agora, né? A coisa da... Se você pensar no tema desse vídeo, de linguagem corporal, e um comportamento mais eufórico, como que você tá descrevendo aí, né? Isso acontece com filhote, e 9 meses pra mim já é uma fase mais pra adolescente do que pra filhote. Se você pensar que o seu cachorro chegou a 9 meses com esse comportamento, isso provavelmente significa um problema estrutural na sua rotina. Uma situação onde você não limitou o espaço desse filhote, você não trabalhou para esse filhote ser mais calmo e mais tranquilo, tá? Faltou direção e faltou intervenção. Então, muito provavelmente, eu não sei se esse é o seu caso, depois você pode me explicar melhor, mas muitos cachorros chegam nessa fase, que é o início da adolescência, desse jeito que você acabou de descrever, porque quando eles são jovens, eles têm mais liberdade, porque a relação é muito baseada em afeto e carinho. Então o filhote só aprende a pular quando a gente se abaixa para pegar neles, e a gente acaba fazendo isso muito quando eles são pequenininhos. As pessoas acabam não corrigindo, porque é bonitinho quando eles são pequenos, só que o cachorro cresce muito rápido, isso começa a virar um problema, principalmente se você tiver um cachorro mais atlético, esses pulos começam a ficar bem altos, para muita gente é na altura do rosto. E assim, a coisa de o cachorro fazer birra para ficar na guia, com 9 meses, isso me diz que você demorou para introduzir a guia. Quando você introduziu a guia? E como você fez isso, tá? Então tem vários detalhes dentro da sua pergunta, mas se você avaliar nos vídeos que eu faço aqui, eu falo muito sobre o uso da caixa de transporte, eu falo bastante sobre exercício no place com duração, essa fase do filhote é com muito uso da guia no início. Você pode usar muito a comida do dia para treinar seu cachorro, e você tem que aprender a corrigir seu cachorro. Na fase de filhote, você pode usar o bonker. Eu gosto muito da coleira eletrônica, que eu uso bastante, eu acabei de falar sobre isso aqui um pouquinho antes, mas me fale um pouco sobre a sua rotina com o seu cachorro. De novo, eu acho que hoje eu estava até conversando com o pessoal do Bangalô sobre isso, e a gente estava falando muito sobre essa coisa do problema estrutural, de rotina, do dia a dia. Aliás, na live de amanhã a gente vai falar bastante sobre isso. A coisa do como você vive com o seu cachorro. Então, o seu cachorro é o produto final do que você cria dentro da sua rotina diária. Sejam com os membros da sua família, a forma como a gente lida com eles. E assim, se a gente pensar em linguagem corporal, o filhote ele demonstra o quê na fase inicial? Curiosidade, impulsividade, comportamento invasivo, muita interação com a boca, muita coisa que no convívio humano não funciona pra gente. A gente acaba tentando imaginar que tudo pode ser feito só com afeto, e a gente não entende muito como corrigir o filhote nessa fase. Muita gente tem dó de restringir, de usar a caixa de transporte pro filhote, ou de trabalhar o place com o filhote, ou o filhote chora no place, e assim vai. Mas a realidade é, se você não começa cedo, o problema só cresce junto com a idade do cachorro. Então, 9 meses já é uma idade que a expectativa é que o cachorro tenha já ótimas respostas. Talvez não excelentes, mas já respostas bem compatíveis com o que você quer que seja na sua vida lá na frente, tá? Mas enfim, me fale um pouquinho mais sobre o seu caso, porque é bem genérico o que você falou. Se ela só pula e fica mordendo, e aí? O que você faz quando ela faz isso? E o resto do dia? O que você faz com ela? Você caminha com ela todo dia? Como é a alimentação dela? Você deixa a comida disponível? Você alimenta durante os treinos? Você tem horário para se alimentar? Como é que você faz o ritual da alimentação? Quando você está em casa com ela, o que é que você faz com ela? Ela fica no mesmo ambiente com você? Ela sabe, fica calma? Você põe ela na guia, ela não fica? Como é que é? Ela dorme aonde? Dentro, fora de casa, em cima da cama, no chão, no quintal, na varanda, enfim. Me dê mais detalhes que a gente vê se a gente consegue entrar um pouquinho mais sobre o seu caso, tá bom, querido? Aline falou, boa noite, Raquel, a minha Golden disputa guia quando algo estressa ela na rua. Tá sendo um problema, brinco muito de cabo de guerra, vou rever depois essa sua explicação. Aline, legal você ter levantado esse ponto, tá? Talvez até uma coisa que eu não falei na coisa do cabo de guerra. Então, é outra coisa que eu não... Por isso, é um dos outros motivos, né? Pelos quais eu não gosto de nutrir. Não gosto que meus cachorros disputem nada comigo, com a boca. Nada. Então, eu nunca tive esse problema com os meus cachorros. É natural o filhote às vezes demonstrar isso. A Emma no início fez um pouco disso, mas eu corrijo aqui no colar eletrônico. Então, isso aqui já praticamente desapareceu. Então, a coleira eletrônica é super boa para você intervir nesse tipo de coisa, né? Eu acho que, como eu venho falando sempre para vocês há bastante tempo já, essa possibilidade de intervenção sem conflito físico direto é a melhor coisa que já foi inventada no universo de treinamento de cães. Então a coleira eletrônica pode ajudar demais em relação a isso, tá?
Veja, eu com certeza reveria esse conceito se eu fosse você. Eu evitaria a brincadeira de cabo de guerra, ou aprenda a fazer a brincadeira de cabo de guerra do jeito certo. E de novo, até para quem quer aprender a brincar de cabo de guerra, a coleira eletrônica vai ajudar para você ensinar para o cachorro o comando solta. Então você vai ter aquele brinquedo que é específico para isso. Aliás, no meu site tem eu tenho até um link sobre a coisa da brincadeira de cabo de guerra. Depois eu posso até deixar aqui para vocês. Mas você pode usar o brinquedo certo para isso. Você pode iniciar a brincadeira e você pode treinar o out ou solta no colar eletrônico, que é a forma mais eficaz e mais clara do mundo para o cachorro aprender a soltar as coisas, usando sempre a palavra e o estímulo do colar. Eventualmente sua palavra vai ser o suficiente, tá? Mas reveja isso aí, tá, Aline? Deixa eu até ver se eu consigo achar aqui para vocês rapidinho, porque eu acho que até vale a pena eu mostrar para vocês. Tem um tempo que eu postei essa coisa do link sobre a coisa do cabo de guerra. É bem legal. Eu postei, até coloquei alguns vídeos do Robert Cabral, que ele fez uns vídeos bem legais falando sobre isso. E eu acho que vai ser legal mostrar pra vocês aqui. Deixa eu só ver se aparece, porque eu já mostro aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. No meu site, se vocês entrarem aqui, quando vocês entram no meu site aqui, ó, tem essa lupinha aqui, tá vendo? Então, se você escrever aqui, ó, cabo de guerra, vai aparecer esse artigo aqui. E nesse artigo aqui eu tenho... Deixa eu carregar direitinho a página aqui, tá vendo? Tem tudo explicando essa brincadeira de cabo de guerra, o tug, tudo isso. Então, tem 4 vídeos dele bem legais, mostrando como essa brincadeira funciona, como você ensina o cachorro a soltar. Aqui, ó, esse vídeo é bem legal, tá vendo? Teaching the out, que é o soltar pro cachorro nisso aqui, tá? Então, bem legal. E o brinquedo de cabo de guerra que eu falei pra vocês é isso aqui, ó, tá? Chama Tug mesmo, vocês compram, tem um link aqui, vocês podem comprar na Amazon, no site da Liverpool e assim vai, tá? Mas tá nesse link aqui no meu site, quem quiser dar uma olhadinha depois, tá bem aqui, tá? Se vocês procurarem educaçãocanina.org, pode botar cabo de guerra e vocês vão encontrar, tá? Mas quem não encontrar, é só entrar aqui, quando vocês entrarem no site tem essa lupinha aqui, ó, só escrevam o que vocês querem aqui que vocês vão achar, tá? Mas dá uma olhadinha, tá, Aline? Vale muito a pena você revisar. Eu acho que não é uma coisa que como eu falo, não é uma coisa que eu faço, não é uma prática minha, não tenho nada contra quem faz. Acho que para muitos cachorros pode ser um exercício bem legal, principalmente para quem tem cachorros grandes, que são cachorros de trabalho, que precisam trabalhar mordida, mas você tem que fazer do jeito certo. Se você fizer do jeito certo, é uma ótima forma do seu cachorro soltar energia e tudo, mas você tem que saber fazer do jeito certo, certinho, tá? Eliette falou, Raquel, sou a dona da Border Collie de 2 meses, consegui fechar a porta da caixa. Ela já tá ficando 2 horas lá dentro. Obrigada pela força. Isso! Aí sim! Eliette, tá de parabéns. Sensacional. E eu acho que o seu exemplo é um excelente exemplo para as pessoas que têm receio de usar a caixa de transporte. Muita gente tem esse receio nos primeiros dias. Ai, quando que eu vou fechar a porta? Fecha a porta, tá? Cria o hábito de fechar a porta. Quanto antes você fechar a porta, mais fácil vai ser pro seu filhote entender que aquele é o espaço de descanso, que é ali que ele tem que ficar, que é uma restrição e pronto. Então, Eliette, jogue duro, você tá de parabéns, meu bem, de parabéns. Vamos lá, gente, a Pamela deixou uma pergunta legal aqui. Ela falou, Raquel, tenho um Mali de 1 ano, tô com ele há 3 meses, ganhei ele por ser muito medroso, de fato ele é. Faço atividades com ele todos os dias, corrida, bike, jogar bolinhas, mas ele não aceita que ninguém se aproxime. Ele quer fugir de medo. Como posso fazer essa socialização dele sem ultrapassar os limites dele para ele não se tornar agressivo? Pamela, querida, brigadíssimo pela sua pergunta. Essa é uma excelente pergunta e cai justamente no nosso tema de linguagem corporal. O que acontece? Seu cachorro não gosta da aproximação de pessoas. É legal você ter falado isso, porque a Emma também não é muito chegada em pessoas diferentes. Só que qual que é a reação? Você vai sentir o quê? Quando o cachorro não sente tão à vontade com a aproximação de estranhos, existe uma diferença entre um estranho estar mais perto do perímetro dele e um estranho querer literalmente engajar com ele, seja com contato visual, seja com as mãos ou com palavras. Então, eu acho que o grande teste para ele existe um lado bom do comportamento que o seu cachorro te mostra, pode não parecer, mas existe, eu vou te explicar. Esses cachorros são cachorros que zelam muito pelo espaço pessoal deles. Isso não significa que eles não podem ser cães sociáveis. Lembre, um cão sociável é um cão que sabe estar na presença de outras pessoas ou outros animais sem causar problemas para ninguém. Então, na realidade, não é exatamente ele que está causando o problema. Ele não sabe ainda como lidar com certo tipo de aproximação. Qual que é o seu papel?
O seu papel agora é colocar ele em cenários onde as pessoas simplesmente vão estar ocupadas com outras coisas, vão transitar ao redor dele, vão passar pela calçada, de repente vão sentar com um pouco mais de proximidade do seu perímetro, mas não vão necessariamente engajar com ele. Esse é o seu papel, tá? Segunda fase desse processo é: se você sabe que você não pode controlar o mundo, você só pode controlar o seu cachorro, você vai poder dizer para as pessoas: eu vou pedir para você não se aproximar, que meu cachorro está em treinamento, beleza. Porém, se o seu cachorro rosnar, ou tentar avançar, ou tentar correr da situação, você tem que restringir e limitar ou eliminar essa possibilidade, tá? Se a reação natural do seu cachorro seria fugir da situação, você vai trazer ele de volta para a situação, considerando que você está advogando por ele, tá? Você não está permitindo que a pessoa toque nele, converse com ele, ou chegue muito em cima dele. Mas vamos supor que a pessoa só está mais ou menos no perímetro dele. Então, o seu papel vai ser só trazer ele de volta. Se a reação dele for só ir para longe, você vai trazer ele na guia de volta para você, tá? A Prong Collar é uma excelente ferramenta de treinamento. Para isso é muito melhor. Eu prefiro infinitamente trabalhar com a Prong Collar, com cães medrosos, do que qualquer outra ferramenta, tá? No sentido de guia, de orientação, de direção, né? Lembre que a e-collar não é uma ferramenta de direção, apesar de que eu adoro ela para cães medrosos, mas a gente sempre vai precisar de uma coleira no pescoço e uma guia. E essa coleira para cães medrosos, Prong Collar, não tem nada melhor. Você tem mais segurança na Prong Collar por causa do anel morto, então você consegue limitar melhor os movimentos do cachorro e você não corre o risco do cachorro se enroscar no momento de pânico. Então, eu acho que é muito importante você saber usar essa coisa da pressão e desligar a pressão, ligar e desligar a pressão na guia, tá? Então, traga ele de volta para você e advogue pelo perímetro. A Emma também não é muito chegada, como eu estava falando para vocês, mas, por exemplo, eu sempre levo ela em situações sociais, quase todo dia, numa diferente, mesmo que sejam situações repetidas. Hoje estava tendo a feirinha de adoção lá, eu fui com ela lá. E eu sabia que ia ser um lugar cheio, com bastante gente falando, com coisa. Então eu fico no lugar, eu advogo por ela, sento com ela, ela deita um pouquinho, ela vê as pessoas, ela vê os movimentos e ela vai aos poucos se acostumando. Mas ela não gosta, ela não faz questão. Quando as pessoas vêm muito em cima dela, ela sai também. A primeira reação dela é tipo, não quero. E eu tô ok com isso, eu não tenho problema com isso. As pessoas que ela já conhece, ela fica um pouco mais à vontade, mas eu prefiro um cachorro assim do que um cachorro que se empolgue e fique super mega animado com outras pessoas, tá? Ela não tem problema com pessoas, ela não rosna, não faz nada, mas ela não gosta dessa intensidade, dessa energia que muita gente vê em cima do cachorro. Na verdade, nenhuma das minhas cachorras é muito chegada, mas aqui que é a Lucy, elas adoram gente, então muitas vezes elas passam por cima disso, se você deixar. Mas a Emma não, ela já é mais reservada, ela gosta muito de cachorro, mas é como eu falei, socialmente, pra mim ela é um excelente cachorro, ela não faz questão desse engajamento com gente, ela fica numa boa no lugar. Mas se você for muito em cima dela, a tendência vai ser ela sair da situação. Então, eu não vejo um problema no cachorro ser um pouco mais reservado no seu espaço. Mas, então você tem dois papéis aí para fazer. Advogar pelo seu cachorro, não permitir, assim, não pense que a socialização para ele vai ser quando ele literalmente aceitar o contato e o carinho e o afeto das outras pessoas, tá? Não sei se é isso que você quer, mas eu tô deixando claro já para todo mundo. Então, seu cachorro não precisa receber carinho de estranhos, ele não precisa ficar, ai que massa que as pessoas estão falando comigo, não. Pois o que ele também não pode fazer é rosnar, avançar nas pessoas ou literalmente ter aquele momento de pânico e sair correndo na situação. Então trabalhe no meio do caminho, tá? Pega esse cenário intermediário, coloque ele com você e experimente ele em situações sociais diferentes. Como eu sempre falo pra vocês, vai tomar uma água de coco com ele, vai tomar um açaí com ele, no lugar público, no lugar onde você possa sentar numa mesa, colocar ele deitado do seu lado e advogar pelo espaço dele. Seu papel vai ser não permitir que as pessoas venham em cima dele, mas eu quero que ele esteja à vontade com um ambiente que tem outras pessoas, numa proximidade relativa, vamos dizer assim, tá? Espero que você tenha entendido o que eu quis dizer, mas é mais ou menos por aí. Então, ele sociável significa que ele vai se experimentar situações como essa frequentemente, para que ele fique à vontade no lugar. Esse é o objetivo. Eu quero que o meu cachorro fique à vontade nessa situação. Mais do que isso, não é mais pro cachorro, já é pra gente. É a gente querer que as pessoas venham e mexam com o cachorro e tudo isso. E assim, mais do que nunca, não é recomendado pra você, principalmente porque você tem um Malinois, tá? Então, não porque tem nada absurdo em relação ao Malinois, mas é um cachorro de trabalho, um cachorro feito pra morder. Então, não é um cachorro pra ninguém brincar, pra ninguém pôr a mão nele, tá? É um cachorro excelente, eu adoro o Malinois, mas eu acho que é um cachorro que a gente tem que respeitar, como eu acho que a gente tem que respeitar todos os cachorros, né? Por um lado, seria até bom se todos os cachorros fossem vistos como Malinois. Mas advogue por ele, tá, Pamela?
e vá gradativamente expondo ele a cenários sociais e vá reduzindo o perímetro aos poucos, mas sem interação. Acho que esse é o objetivo, tá? Carlos tinha respondido aqui sobre a cachorra de 9 meses. Ele falou: Raquel, passeamos pela manhã e quando retornamos fazemos refeição com treino para controlar a ansiedade. Place até saímos à noite, depois repetimos o processo e place até dormir. Não, tá ótimo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar só no início. Ah, tá. Não, Carlos, tá tranquilo. Tá ótima a sua rotina, sem problema nenhum, tá? A única coisa que eu faria aí era introduzir a caixa de transporte, tá, Carlos? Só se você não tá usando ainda, eu faria o place antes de dormir, deixar ela pegar no sono. Antes de pegar no sono, veja se ela precisa ir no banheiro, se não, dorme na caixa de transporte, tá? Por que a caixa de transporte é importante? Porque é uma limitação que a caixa de transporte faz sozinha, não precisa de você, e você força o cachorro a relaxar no espaço menor. O grande lance da caixa de transporte, que às vezes as pessoas não entendem, ele tem espaço, a caixa de transporte tem espaço suficiente para o cachorro ficar em pé, deitar e girar, e só. E é só isso que você quer que o seu cachorro faça à noite, tá? Vai ajudar ele a ter um sono melhor, mais tranquilo, vai ajudar ele a relaxar mais, enfim. Tem milhões de benefícios e evita que a sua cachorra no meio da noite, sei lá, suba na cama ou vá para outro lugar ou fique circulando pela casa. E mais do que tudo, é uma ferramenta de liderança. É você definindo aonde o seu cachorro vai dormir, tá? Eu só tiro a caixa de transporte do contexto quando eu tenho um cachorro absolutamente excelente, que sabe se comportar. E se você tem um cachorro com ansiedade de separação, então significa que ele não está pronto para sair da caixa de transporte à noite, tá? Então use a caixa de transporte nesses períodos e durante o dia, se você tiver que sair, fazer alguma outra coisa, ir na padaria, fazer alguma coisa, sei lá, ir no cinema, a cachorra fica na caixa de transporte, tá? Porque quando você não está em casa, você não pode supervisionar. Então a última coisa que você quer que um cachorro ansioso tenha é espaço e possibilidades de movimento, que isso vai deixar o corpo dele mais agitado, a mente mais agitada e assim vai, tá? Então eu faria só isso, tá, Carlos? Edneide falou assim: Raquel, muito obrigada pela explicação, você é sensacional. Não usa a guia nela dentro de casa. Se eu passar a usar e tiver dificuldade para ela ficar na guia, quais as dicas você dá? Caso ela fique recusando. Querida, comece a usar a guia dentro de casa e case com a comida do dia. Então, uma coisa que você pode fazer no início para um cachorro que tem um pouco mais de dificuldade é um grão de ração, põe a guia, paga, tira a guia, paga, põe a guia, paga, tira a guia, paga. Anda, dá 2, 3 passos com a guia, paga, dá 2, 3 passos com a guia, paga e assim vai. É super simples, você pode fazer isso em 1 ou 2 dias. Quanto mais você usar a guia em casa, mais fácil vai ser para o cachorro usar a guia em casa. Então, se a gente voltar e falar em linguagem corporal de novo, o cachorro vai rejeitar o que ele não conhece, ou que ele não gosta, ou que para ele é uma ferramenta de controle. Vários cães, desde jovens, têm personalidade mais forte. Eles não necessariamente querem ser controlados. E eles sabem que qualquer coisa no pescoço deles é uma sensação meio desconfortável no início. Por quê? Porque você está direcionando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Ou seja, o cachorro não pode necessariamente escolher para onde ele quer ir ou o que ele tem que fazer. Então, o cachorro vai te mostrar o que? A objeção. E você vai trabalhar por cima dessa objeção. Ele tem que ficar na guia, tá? Então, use a guia todos os dias. Se tiver objeção, pare, respire, relaxe e continue. Se mova um pouquinho de um lado para o outro, pare o cachorro, pague e assim vai, tá? Pague quando o cachorro te der o que você quer. Mesmo que seja 2 passos na guia, prestando atenção em você, ótimo. Foi pro place com a guia, pague. Deitou no place, pague. Sentou, pague. Voltou para você, pague, tá? De resto, pressão na guia, pare o cachorro parou, relaxe. E assim vai, tá? Jogue dura, Dineide. Jogue duro que você chega lá. Cleuson falou: como eu faço para conversar com você melhor? Cleuson, se você quiser, a gente pode marcar um Skype, tá? Você pode entrar no meu site. Vou mostrar para você como você faz aqui, se você é novo aqui no meu canal. Meu site é esse aqui, educaçãocanina.org. Quando você entrar aqui, você vai entrar em serviços e produtos, programas de treinamento. Aqui embaixo eu falo sobre consulta por Skype, se você não estiver aqui em São Paulo, ou consulta comportamental. Se você tiver, tem tudo explicadinho aqui. E se você quiser marcar, você vai clicar nesse botão azul aqui, e aí o site vai te levar para o formulário que você preenche aqui com todos os dados. Você vai preencher o formulário, eu vou receber. Assim que eu receber, eu entro em contato com você com dias e horários disponíveis para atendimento, tá? Então, se você estiver aqui em São Paulo, quiser marcar uma consulta presencial, é por aqui. Se você quiser marcar um Skype, também é por aqui. Você preenche esse formuláriozinho e assim que eu receber, eu entro em contato com você, a gente agenda tudo certinho, tá bom? Mas se precisar, eu tô aqui à disposição. Jorge falou: muito bom, obrigada pelas dicas e tal. Lucéa falou aqui: oi Raquel, boa noite. Cão que não aceita outro cão tem conserto, 2 machos adultos, agora separei para evitar brigas. Por onde começar? Dei lá temporário para os 2 e agora? Lucéa, querida,
Na verdade, assim, não é nenhuma questão de ser dois machos, duas fêmeas, ou um macho, uma fêmea, mas na realidade depende muito, de novo, é uma questão estrutural, é uma questão de características dos dois cães como indivíduo, tá? Eu não sei como é que tá a sua rotina, eu não conheço esses dois cachorros, mas muitas vezes a ideia dos dois que as pessoas têm dos dois cachorros não se aceitarem, existe sim questão de personalidade, existe sim uma questão de energia dos cachorros não se darem bem, não necessariamente serem cachorros que se gostam, que batem, mas a dinâmica do convívio é que vai definir se esses cachorros vão brigar ou não. E muitas vezes esses cachorros só brigam se eles têm oportunidade para brigar, ou seja, se eles estão no mesmo ambiente soltos, eles têm liberdade, seja para disputar recursos, para ir um para cima do outro, seja o que for, tá? Todo mundo que tem dois ou mais cães deveria estudar mais profundamente sobre a questão de linguagem corporal, comportamento canino de forma geral. É como eu falei desde o começo, as brigas elas não acontecem por acaso. Se você põe um segundo cachorro no ambiente com o primeiro cachorro e o primeiro contato que esses animais têm um com o outro são os dois soltos juntos, se for para dar errado, vai dar errado e vai dar errado bem feio, tá? Se as brigas já aconteceram e mais de uma vez e você teve que separar, é porque agora você realmente precisa de ajuda profissional presencial, que não necessariamente significa que um profissional vai entrar e plum, vai resolver o problema e vai embora. Isso significa que um bom profissional vai te dar informações e sugestões do que você precisa mudar dentro da sua dinâmica de casa, seja no lado de estrutura física, canil, caixa de transporte, seja no lado de rotina estrutural, que eu quero dizer que é planejamento do seu dia, o que é que você faz com esses cachorros, se você caminha, como funciona, qual é a sua relação de liderança com o seu cachorro e assim vai, tá? Eu não tenho como te falar se tem jeito ou se não tem, porque eu não conheço, eu não vi esses cachorros, não vi nenhum vídeo, não vi nada do caso, mas se você não se sente apta, ou se você nunca passou por uma situação como essa, ou se você não tem a menor ideia por onde começar, talvez o melhor caminho seja cada um desses cachorros ir para uma casa diferente. E você, antes de recomeçar, mesmo que você fique com um deles dois, antes de você recomeçar, você precisa de orientação, muito provavelmente presencial, tá? Todas as pessoas que têm cães que já tiveram qualquer tipo de conflito, seja atacar pessoas, ou atacar outros cachorros, ou o cachorro da mesma casa, ou como for, existe um lado de fragilidade, um lado de postura dessa pessoa que precisa ser trabalhado. Isso não é necessariamente uma coisa ruim, mas é uma questão que pode ser construída. Às vezes a gente não se permite pôr para fora esse nosso lado de liderança, esse nosso lado mais firme da equação. A gente acaba achando que a gente tem que acomodar mais a vida do cachorro do que a nossa. A gente hesita em corrigir o cachorro no momento certo, a gente hesita em restringir, a gente acaba sendo mais permissivo do que qualquer outra coisa. Então isso é uma coisa para se trabalhar em você. Eu acho que um bom profissional vai trabalhar isso em você e vai te dar vai te fortalecer para que você possa pôr em prática uma rotina que seja mais saudável para todos os outros cães da sua vida, tá? Porque pode acontecer sim desses dois cachorros terem chegado num ponto que eles não podem mais se ver. Já aconteceu, já atendi alguns casos assim. E o fator determinante é a família, é o lugar onde os cachorros vivem. Esses dois cachorros em outro ambiente podem florescer, mas provavelmente no ambiente onde eles estão, tá faltando esse elemento de liderança. E liderança, gente, não é só correção, tá? Liderança é você assumir o papel de fazer todas as escolhas do cachorro todos os dias, até que esses cachorros cheguem numa situação gerenciáveis de uma forma um pouco mais frouxa, vamos dizer assim, tá? É caixa de transporte por dois, é rodízio, é caminhada, é treino de duração, é não dar espaço para os acidentes acontecerem. E eu não vou mentir para vocês, isso demanda muito. Fazer isso numa casa onde você tem uma pessoa que trabalha fora o dia inteiro, que tem uma rotina complicada, com muita coisa para fazer, não é muito provável de dar certo, tá? Esse tipo de trabalho, por isso que existem treinamentos intensivos de treinamento, reabilitação, enfim, toda essa coisa, porque são profissionais que vão ficar boa parte do dia com o seu cachorro, vão trabalhar o seu cachorro em diversas esferas diferentes. Então não é que é impossível um dono de cachorro fazer, mas uma pessoa realmente tem que querer fazer e tem que estar disposta a fazer isso com toda essa intensidade. E tem que saber pôr as expectativas no lugar. Esse trabalho todo não significa que esses dois cachorros vão poder voltar e ficar soltos do quintal brincando. Não. Eu nunca dou esse conselho para casos onde dois cães da mesma casa já brigaram inúmeras vezes. Para mim, esse nunca é o objetivo. Eu acho que o grande objetivo é esses cachorros aprenderem a se respeitar. E primordialmente para respeitar o dono da casa, a pessoa que comanda essa relação. Para que esses dois cachorros tenham uma resposta de tolerância razoável para que eles possam dividir parte da rotina do dia. Caminhar juntos,
e tomar água de coco juntos, e algum lugar onde eles possam sentar e deitar juntos um do lado do outro, é o máximo, tá? Você poder assistir um filme e ter cada um no place, é isso. Eu não espero mais do que isso de dois cães que já brigaram. Por quê? Porque ninguém tem como garantir que no momento que você soltar a guia, tirar o equipamento do cachorro e deixar ele circular, que nada vai acontecer. Não existe. Nenhuma pessoa pode dar essa garantia. Se existe um histórico de briga entre dois cachorros, isso pode acontecer de novo a qualquer momento. Então eu zelo pelo lado da segurança. Eu prefiro que essa dupla, ou trio, como seja no caso de que for, no seu caso são dois, que eles sejam gerenciáveis do que qualquer outra coisa, tá? Mas depende muito da pessoa, do contexto, do lugar. Então avalie isso tudo direitinho, tá, Lucéia? E assim, seja honesta com você. Se não for pra você, muito provavelmente esses cães podem ser melhores ou florescer em outras casas, com pessoas que não têm outros cachorros, ou que até tenham cachorros diferentes, mas com um planejamento, uma estrutura de vida diferente, tá? Gil, tudo bom? Como é que você tá? Lucia falou, um deles só que provoca, vai adiantar introduzir o place com ele? Com todos vai adiantar, tá? Place é um exercício que é independente do histórico do cachorro, é um exercício excelente para qualquer cachorro. Filhote, cachorro que já brigou, que nunca brigou, cachorro mais agitado, enfim. Você tá falando de um exercício, talvez o exercício mais útil na vida do cão doméstico urbano. Por quê? Porque boa parte da vida do cachorro doméstico urbano é uma vida passiva. As pessoas trabalham, boa parte das famílias dedicam 1 a 2 horas, talvez no máximo 3 horas por dia de atividade física com os cães. Fora isso, os cães estão dentro das casas, dentro dos apartamentos, e eles precisam respeitar o espaço das pessoas. Eles precisam saber relaxar quando as pessoas assistem televisão, quando elas recebem visita, quando elas jantam, quando elas cozinham, quando elas trabalham no computador, quando você vai num ambiente social, se você quiser ir num restaurante, na casa de um amigo, em qualquer outro lugar, seu cachorro sempre vai ter que aprender a deitar e relaxar. Então, se você pensar em utilidade, em aplicabilidade, o que o seu cachorro faz todo dia, o que ele precisa masterizar todo dia, é isso. Então, com certeza vai ser útil em qualquer situação, tá? Para esse cachorro, para qualquer outro. Pamela do Malho falou, ele entra em pânico se não tiver na guia, ele sai desesperado. Eu costumo correr em lugares um pouco mais movimentados, mas adorei saber que a socialização não é as pessoas colocarem a mão em sim, ele sentir a vontade. Obrigado. É isso aí, Pamela. Se o momento de pânico dele é tão forte assim, seu papel vai ser manter ele na guia, tá? E se você levar em lugares maiores, trabalhe com a guia longa com ele. Você pode trabalhar o recall com ele também, tá? Aproveitar essas oportunidades e trabalhar ele voltar pra você. Eu trabalharia muito recall, use muita comida do dia no recall. Se você tiver uma prong collar, vai te ajudar muito. E você pode usar a prong collar na guia longa com a coleira lisa de backup e dar um pouco mais de espaço para ele trabalhar e voltar para você. Eu quero que ele tenha em você essa referência de que você é um ambiente seguro dele e que você não vai permitir que as pessoas passem do limite dele, tá? Quando ele entender isso, ele vai gravitar mais para você do que na direção do desconhecido. Isso vai ficar bem mais fácil, tá bom? Jorge falou, Raquel, queria te perguntar mais uma coisa. Às vezes meu labrador dá uns suspiros bem longos, parecidos com aqueles que damos quando estamos decepcionados, entediados ou coisas assim. Não sei se quer dizer uma coisa semelhante na linguagem corporal dos cães. Evito qualquer humanização deles. Jorge, se o que você estiver descrevendo for aquele... Esse é um momento excelente. Isso significa que o cachorro está dando aquele respiro fundo antes de relaxar, tá? É quando até esse respiro chegar, significa que de uma forma ou de outra o seu cachorro estava antecipando alguma coisa. Por que eu tô te falando isso? Se a gente pensar em leitura de linguagem corporal, quando você faz a primeira vez que você introduz exercício do place para um cachorro ansioso, por exemplo, vou dar um exemplo onde você vai ver onde é que isso vai se encaixar. Um cachorro mega ansioso que tem muita dificuldade em relaxar. Primeira vez que você faz exercício com esse cachorro, para alguns cachorros você vai ver algumas fases que são: o cachorro vai querer sair o tempo inteiro, vários cachorros ficam muito afagantes, vários cachorros empurram, tentam escorregar fora do lugar, ou sai, deita, enrola e faz e acontece, enfim. Para alguns cachorros pode demorar 40 minutos, 1 hora, 2 horas, o que for. Mas o que é que você vê? Quando o cachorro começa a cansar de verdade, quando você vê que está chegando no momento de rendição, que eu chamo para o exercício, é quando ele dá literalmente esse respiro, ele faz... E aí você vê o corpo do cachorro finalmente deitar e relaxar, o olho fechar, e você vê a musculatura do cachorro ceder. Então isso é excelente, é um momento ótimo. Não veja isso como uma pessoa decepcionada ou entediada, tá? Não é isso, tá? Não é, pelo contrário. Você tá vendo um momento quando seu cachorro tá literalmente, beleza, não tem nada pra fazer, eu vou ter que ficar aqui, então eu vou me render. Eu vejo isso como uma excelente coisa. Não se deixe levar pela sua emoção, não tem nada a ver com tédio, não tem nada a ver com decepção, é simplesmente rendição, essa é a palavra, tá? E esse momento vem, logo depois disso você vai ver o cachorro provavelmente pegar no sono, e isso é maravilhoso. Então curta esse momento, aprecie que ele é maravilhoso, tá? Não é um problema de jeito nenhum.
Cleuson falou, praticamente não passeio com ela fica mais no quintal. Agora comecei a sair. Quais as dicas que você me daria? Cleuson, querido, tem várias coisas para você avaliar, tá? O fato de você ter uma cachorra de 9 meses que não existe caminhada como rotina e ela passa boa parte do tempo no quintal, era de se esperar que a reação dela fosse extrema ansiedade, extrema excitação, extrema agitação, impulsividade e assim vai, tá? Você tem que começar a planejar a sua vida para ensinar essa cachorra. Eu acho que talvez o seu exemplo seja um dos exemplos pelos quais, às vezes, muitas pessoas me perguntam sobre a minha opinião em relação ao cachorro no quintal e cachorro dentro de casa. O problema que eu vejo com muitas pessoas que têm uma área externa na casa e os cachorros ficam lá fora é justamente o seu caso. Você acaba contando com o fato de que existe um espaço considerável na sua casa e que você acredita que esse espaço seja o suficiente para o cachorro. E esse espaço acaba sendo uma válvula de escape para você, porque o cachorro tá agitado demais, eu vou pôr no quintal. O cachorro tá enchendo o saco, eu vou pôr no quintal. Não sei se esse é o seu caso, mas para muita gente é. E o quintal, não importa se é um quintal de 50 metros quadrados ou de 3.000 metros quadrados. Para o cachorro, não tem nada interessante lá. O cachorro precisa de engajamento, ele precisa de direção, principalmente no primeiro ano de vida, tá? Então, entra no meu site, tem muita coisa pra gente conversar. Se você quiser, a gente marca um Skype, mas tem milhares de detalhes pra gente conversar sobre uma situação como a sua, tá? Tem muita coisa de treinamento que você precisa investir, você precisa trabalhar a condução na guia, você precisa trabalhar a tolerância desse seu cachorro dentro de casa. Senão você vai ter um cachorro, como eu já vi alguns cachorros, que passam o resto da vida no quintal. Porque eles são tão agitados, são tão empolgados, que as pessoas acabam não sabendo por onde começar a trabalhar esse cachorro. E esse cachorro acaba nunca convivendo dentro de casa. E eu acho que esse não é o objetivo para cachorro nenhum. Por maior que seja o seu quintal, eu quero que o seu cachorro aprenda como se comportar dentro de casa. Independente se ele é um Chihuahua ou se ele é um São Bernardo. Se você tem uma casa, eu quero que o seu cachorro saiba o que fazer quando a porta abrir. O que eu faço na sala? Se eu tiver acesso à cozinha, o que eu faço lá? E muita gente acaba não dedicando tempo para educar o cachorro nessa fase, que basicamente é você usar a guia, introduzir o cachorro aos poucos, direcionar, recompensar e corrigir, em situações diversas, tá? Eu estou generalizando porque o seu caso teria várias variáveis, vamos dizer assim, que a gente teria que considerar. Mas 9 meses é muito tempo já. Então não perca mais tempo, tá? Se você estiver aqui em São Paulo, entre no meu site, preenche o formulário, a gente tenta ver o que é que a gente consegue marcar. Mas se você não tiver, a gente pode marcar um Skype, mas seria muito importante você ter ajuda presencial. E aprender de verdade a educar essa cachorra, tá? Se você deixar essa fase passar, você vai ter um cachorro bem problemático lá na frente. Que provavelmente não vai ser fácil de conviver, não vai ser prazeroso pra você e vai ser pior ainda pro cachorro, tá? Então preste bastante atenção nisso. Gil falou, tenho 3 chihuahuas, 2 são calmos, mas o terceiro late até pro vento durante o passeio. Por conta disso, eu pego ele no colo pra tentar acalmá-lo. Dentro de casa ele é comportado e tranquilo. Peraí, Gil, que eu acho que você escreveu mais aqui, deixa eu ver. Tinha mais? Não. Não, Gil, é o seguinte, cadê? Deixa eu ver a sua pergunta. Tá. O que acontece, Gil? Pegar ele no colo no passeio pra acalmar ele não é um bom hábito, tá? Por quê? Lembra que a gente conversou um pouquinho mais cedo aqui na live sobre sequências. Eu tenho um vídeo falando sobre sequências. Qual a sequência de memória que vai ficar para o seu cachorro? Eu vejo algum estímulo, eu reajo, ela me pega no colo. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai repetir, porque no final das contas, você está recompensando ele por ele latir. Eu sei que a sua intenção não é essa, mas é exatamente isso que você está fazendo, tá? Cães que latem ao longo do passeio. E Chihuahua é um cachorro muito pequeno, então as pessoas têm medo de corrigir esses cachorros. Mas é muito importante que vocês aprendam a corrigir os cachorros de vocês, especialmente na caminhada, tá? Seja com a Prong Collar, que tem a micro, que dá pra usar em Chihuahua, ou seja com a micro da E-Collar, que é essa daqui que eu tô usando na Emma, tá? Por que eu falo tanto sobre essas ferramentas? Porque eu sei que as pessoas têm muita dificuldade em corrigir, principalmente casos como o seu. Eu vejo aqui na rua isso direto. Hoje eu encontrei com uma cachorrinha que é uma salsichinha, uma graça, mas ela é assim. E durante anos ela é assim. E eu vejo que as pessoas não sabem o que fazer. Se você não tem um equipamento que permita que você passe a informação da correção no momento exato que o cachorro está para ter a pior das reações, você vai passar o resto da vida com esse problema. E eu entendo exatamente por que você está tentando evitar um escândalo ainda maior, mas o que você deveria fazer é trabalhar, de repente, com esse cachorro separado nas caminhadas e use um equipamento que te permita corrigir. Eu sei, se você não quiser investir na micro e-collar, aí você tem que achar outra alternativa. Tem a micro Prong Collar também, se você não quiser, você vai ter que achar uma forma de corrigir, tá? Seja com toque físico, seja com pressão na guia, mas o que o seu cachorro não pode fazer é passar o resto da vida assim. Até porque num trio, o que acontece? Ele desestabiliza o seu grupo.
amanhã, não sei porque ainda não aconteceu, mas os seus cachorros podem gravitar para o comportamento dele, ou eventualmente corrigir ele, tá? Claro, 3 chihuahuas, o estrago não vai ser tão grande, mas eles podem se tornar cachorros bem barulhentos na rua, isso pode fazer com que as suas caminhadas fiquem cada vez pior. É aquela coisa, o cachorro é tranquilo e calmo dentro de casa, maravilha, mas quais são as opções que ele faz dentro de casa? E melhor, as opções são dele ou são sua? Eu faço essa pergunta sempre para as pessoas que me dizem que o cachorro é calmo dentro de casa, porque a maioria são, e aparentemente eles são. Mas a pergunta é, se você tem um cachorro que tem um problema, que é considerado um problema grave, que pra mim esses latidos na rua você tem que pensar o seguinte, quais são as escolhas que meu cachorro faz dentro de casa? Ele faz ou eu faço? Ele faz porque ele quer ou porque eu mandei ele fazer? Isso é um teste de liderança. Por quê? Porque essa liderança sua vai ser posta em prova lá fora, tá? Se dentro de casa seu cachorro sobe no sofá e dorme no sofá o dia inteiro porque foi a opção dele, você não tem nada a ver com essa escolha. Logo, o seu papel de liderança não existe nessa equação. Se de noite ele dorme na sua cama porque ele escolhe dormir na sua cama, a mesma coisa vale. Se o papel de liderança não existe, ele está tomando essa decisão. Se existe comida disponível, ele come quando ele quer, a mesma coisa. Se ele sobe no seu colo quando ele quer, a mesma coisa, e assim vai. Então, muitos desses cães, a princípio, não parecem ser um problema. Muita gente reporta a mesma coisa que você. Ele não é um problema em casa, ele fica calmo e tranquilo. Ok, mas as opções são dele ou são suas? E muitas vezes você pode falar, Raquel, coitado, ele não tá fazendo nada de errado, ele tá quieto. Dentro de casa ele tá, lá fora ele não tá. Se vem alguém estranho nessa casa, como ele se comporta? Se aparecer um barulho de um cachorro diferente perto da sua porta, não sei se você mora em prédio ou em casa, mas se você estiver num ambiente social com ele, ele vai fazer a mesma coisa? Então, lembre o seguinte, pro cachorro, ou as coisas valem 100% do tempo ou não. Ou você é líder 100% do tempo, ou você não é. Se você falar isso pra mim, meu chihuahua é super tranquilo, ele não dá problema em momento nenhum, eu posso sair na rua, caminhar com ele, ele não faz confusão nenhuma, maravilha, ele pode fazer todas as coisas que ele quiser. Agora, se existe um problema sério, reavalie como está o contexto macro, de forma integral, tá? As escolhas que o seu cachorro está fazendo dentro de casa e por aí vai. Então, considere tudo isso direitinho, tá? Pense, comportamento negativo a gente tem que corrigir. Por mais que as pessoas não gostem, quando eu fale de coleira eletrônica, quando eu fale de prong collar, quando eu fale de bonker e assim vai, me mostra outra opção. É assim que funciona. No mundo animal é assim. Eu acho que se a gente voltar para a linguagem corporal, quantas pessoas já não viram vídeos de fêmeas que deram filhotes, que deram cria, e elas vão lá e corrigem os filhotes? Quantas pessoas já viram vídeos de cachorros se corrigindo o tempo inteiro? Isso não é restrito a cães, isso é restrito a mamíferos de grupo de forma geral. Nós estamos nesse grupo, tá? No nosso universo, as coisas não funcionam sem consequência. Nenhum ser humano se livra de um hábito ruim se não existe uma consequência negativa. Nenhum animal se livra de um hábito ruim se não existe uma consequência negativa. E em grupos de cães, se você quer ver isso na prática, sente um dia, vá num parque para cachorro sozinho, sente e fique assistindo. Fique pelo menos 1 hora assistindo um grupo de cães interagir. Um grupo de cães estranhos interagir. Você vai ver isso inúmeras vezes num raio de 1 hora, de 2 horas. Você vai ver inúmeros exemplos do que eu estou acabando de falar. Cachorros não têm pena de se corrigir, pelo contrário, eles são bem mais incisivos, são bem mais agressivos. E como eu falei no início da live, muitas vezes isso é fatal. Então, uma intervenção no colar eletrônico, na mini eduqueira que eu uso, ou na prong collar, ou o que seja que você use, é muito mais útil, mais valioso para o cachorro do que ele deixar a natureza dele corrigir. Eu tenho um vídeo chamado Natureza Corrige. Quem não está familiar com essa ideia, volte aqui no meu canal do YouTube, vocês vão assistir, tá? Eu dou ótimos exemplos de quando a gente deixa de intervir, como a natureza vai intervir por você. Seja no forma de outro cachorro, de um carro que vai atropelar seu cachorro, de algum outro acidente que pode acontecer, tá? Então, o medo de intervir só tá na nossa cabeça, tá? É a gente que sai perdendo nessa equação. Mas pense direitinho sobre isso, tá, Gil? Edneide falou, minha cachorra quer ser sociável até demais, pula em todo mundo, inclusive em crianças. Quando alguém se aproxima fazendo voz de criança, ela pula na pessoa, só que as pessoas têm medo. Como evitar isso? Aí ela falou, dá vontade de brigar com as pessoas para que não façam isso com ela, porque sempre uma pitbull ficam com medo, mas sempre que tem um ou outro que quando o passeio fala, ai que coisa linda, quando ela vai sozinha. Edneide, legal você ter levantado essa bola, porque a gente falou um pouquinho isso sobre o caso da Mali, da Pamela, que a gente tava falando um pouquinho mais cedo, né? É seu papel advogar pela sua cachorra, tá? Sua cachorra gosta de gente, eu sei o que é isso. Eu tenho 2 aqui que adoram pessoas, a Lucy principalmente, tá? Você tem que aprender a intervir e não permitir que a sua cachorra pule ninguém. E você tem que aprender a reclamar o seu espaço e a sua cachorra. A cachorra é sua. Você não é obrigado a permitir que as pessoas se aproximem dela. Você não é obrigado a acomodar a necessidade emocional das pessoas, principalmente de estranhos que passam na rua e que nem te conhecem.
Ótimo que as pessoas acham o seu cachorro bonito, maravilha. Mas eu acho que se você quer uma lição de liderança, aprenda a advogar pelo que é seu. O cachorro é seu. Você pode dizer não para as pessoas. Você pode falar assim, eu vou pedir para você não interagir com minha cachorra que ela está em treinamento, obrigado. Se a pessoa do outro lado achar rude, o que você pode fazer? É uma pessoa estranha, você não conhece, você nunca viu. E mesmo que seja um conhecido, pior ainda, um conhecido, uma pessoa que te conhece, se ela não souber respeitar uma opinião sua que é contrária dela, será que essa pessoa é sua amiga de verdade? Seria a mesma coisa de eu chegar na sua casa, você odiar cigarro, eu chegar na sua casa, não te perguntar nada e acender um cigarro na sua sala. Eu não estou te desrespeitando? Ou será que eu vou me sentir chateada, eu vou ficar chateada, eu vou achar que você é rude se você pedir para eu apagar o cigarro? Pensem direitinho sobre isso, tá, gente? Eu acho que assim, se você quiser pensar novamente na esfera de linguagem corporal, e lembre, seu cachorro não fala português, nem inglês, nem chinês. Ele entende uma coisa que é linguagem corporal. Se o seu cachorro vê que você não pode advogar pelo espaço nem seu, nem dele, como que o seu cachorro vai contar com você? Como que o seu cachorro vai escutar quando você falar assim, não, aqui, solta, vem e vai? Que tipo de poder de intervenção você vai ter? Quando o mais importante você não consegue fazer. Você não consegue mostrar para o seu cachorro que você tem essa habilidade. Então pense nisso, tá? Claro que é seu papel não permitir que a sua cachorra pule nos outros. Você tem a guia para isso. Põe ela no lugar. Mas você também não pode deixar que a pessoa simplesmente vá em cima da sua cachorra. Porque você tem uma cachorra pesada que amanhã pode derrubar alguém. Ela pode derrubar uma criança, entendeu? Se isso acontecer, fatalmente a culpa vão dizer que é culpa da sua cachorra. Principalmente criança, principalmente gente idosa, tá? Zele pelo seu espaço. Você tem todo o direito de reclamar o seu espaço e o espaço da sua cachorra. E se as pessoas ficarem chateadas com você, paciência, a gente não pode agradar todo mundo, tá? Zelar pelo espaço do seu cachorro é talvez um dos melhores exercícios de liderança que você pode fazer. Você vai criar uma relação de confiança com o seu cachorro aí, que o seu cachorro realmente vai aprender que ele pode contar com você. E você vai começar a ver uma resposta diferente dela, tá? Advogue por ela. Não deixe as pessoas passarem do limite. É sua responsabilidade até onde as pessoas vão com seu cachorro. Lembre disso, tá? Thaís tinha falado, Raquel, muito feliz de você chegar ao vivo. Oh, meu bem, que bom que você tá aí. Adorei o tema. Maravilha, Thaís. É muito legal a gente falar sobre isso. Tem tanta coisa. É como eu falei, vou fazer uma live com os meninos do Bangalô, com o Renatinho e o Thiago, pra gente falar um pouco mais disso. Eles têm uma ótima experiência nesse aspecto. Eles trabalham com grupos de cães todo dia. Então, é muito legal ter um insight deles aqui também, pra gente falar sobre isso. Tem muita coisa. A gente poderia falar horas e horas sobre linguagem corporal. Linguagem corporal é muito bom. Jorge falou, esse suspiro mesmo, valeu. É isso aí, Jorge, é isso aí. A Edneide perguntou como lidar com o cachorro do vizinho, criados soltos que avançam quando passeamos. Tem um cachorro daquele cachorro salsichinha, não sei a raça que avança em mim e na Malu. Eu grito, bato e bato o pé pra afastar. Edneide, a gente falou bastante sobre isso outro dia. Lembra quando eu comentei com vocês aqui sobre um produto chamado Pet Corrector? Compre um disso. Se você tá num ambiente onde tem bastante cachorro solto, ele é um spray de ar comprimido, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Se vocês botarem aqui no Google, Pet Corrector, vocês acham em qualquer lugar, tá? Qualquer loja tem. Então você vai botar aqui no Google, tá vendo? Pet Corrector. É isso aqui. Você tem nas Americanas, você tem em tudo que é lugar. Vou clicar aqui pra você ver. Aí vocês compram onde vocês quiserem. É super fácil de achar. Ele é um spray de ar comprimido. Ele vai soltar um som similar com uma vuvuzela, por exemplo, tá vendo? Não é uma vuvuzela, é uma coisa similar, tá? E ele só precisa de refil. Você vai comprando o refil e vai colocando, e aí você pode usar a mesma latinha, tá? Ele é ótimo para situações como essa e pode ajudar bastante, tá? Claro, existe uma chance do seu cachorro se assustar um pouquinho, mas paciência, você precisa intervir e talvez essa seja uma das opções mais baratas e mais acessíveis para você achar. Procure por esse nome aqui, ó, Pet Corrector. Você acha isso em várias lojas na internet, em vários lugares. Aí você vê o preço, também tem uma latinha maior, uma menor, mas todas elas servem bem. São ótimas ferramentas para você evitar. Agora, dê uma olhada, veja os horários, veja como é que esses cachorros estão. Normalmente cachorro, porque uma coisa é cachorro de rua, outra coisa é cachorro da casa das pessoas que fica solto, tá? Cachorro de rua é mais de perímetro, é o lugar deles. Então, se você não passar muito perto deles, eles normalmente não fazem muita coisa. Mas cachorro da casa dos outros que foge do portão, esteja preparada para se defender e defender a sua cachorra. Então, pegue o Pet Corrector e faça tom na direção do cachorro. Não vai machucar, é ar comprimido, é só isso, tá? Então, o que você precisa é afastar a ameaça e o seu cachorro está em primeiro lugar, tá? E se você souber quem é o dono, deixa um bilhetinho lá na casa do dono. Fala assim, ó, vamos lá, presta atenção no seu cachorro, que
Cachorro que foge ou que a pessoa abre o portão e deixa o cachorro circular sozinho, esse cachorro tem vida curta, tá? A gente sabe bem como é que é isso. Pra mim é um dos atos mais irresponsáveis que tem. Abrir o portão e deixar o cachorro passear sozinho é receita pro desastre, é limitar a vida do cachorro a poucos meses ou talvez até menos, tá? Então prestem bastante atenção sobre isso. Pamela perguntou, Raquel, qual a expressão corporal do cão quando está relaxado? No meu caminhar, meu mal está aparentemente com a musculatura relaxada, as orelhas baixas, só levanta quando algo chama atenção e o rabo baixo, mas não entre as pernas, boca aberta, normalmente ofegante depois do exercício físico. Isso que significa relaxamento, com certeza, tá, Pamela? O que você acabou de descrever é exatamente o que a gente quer ver no cachorro ao longo da caminhada. Você quer ver as orelhas mais baixas, a boca aberta, o corpo relaxado, o rabo para baixo, mas não dentre as pernas, exatamente o que você descreveu. Isso é ótimo, é exatamente esse o passo, tá? Claro, é normal que você acabou de escrever alguma coisa diferente, a orelha sobe, o cachorro olha para um lado, para o outro, é isso. Mas é exatamente isso que você quer. Você acabou de escrever o que a gente quer ver como produto final numa caminhada estruturada com o cão bem relaxado. É exatamente isso aí, tá? O que é que a gente não quer ver? Você não quer ver um cachorro caminhar constantemente com os olhos arregalados, constantemente com a orelha em pé, constantemente com o rabo em pé, constantemente com a musculatura rígida e assim vai. Então, você descreveu, é o que a gente precisa ter. É exatamente isso aí, tá? Thaís falou, Raquel, preciso dizer que comecei a trabalhar com o meu cão, que é ultra reativo na modalidade pessoa idosa no passeio, e já deu uma mudança bem interessante no comportamento dele. Sensacional, Thaís. Eu acho que o que você quer dizer, você está andando mais devagar. É isso aí, jogue duro. É ótimo a gente diminuir o passo da caminhada, né? E andar de forma um pouco mais lenta, mas sensacional. É isso aí, Thaís. Lucia tinha dito, quando se fala em mostrar liderança com os cães, também quer dizer falar com eles em tom mais alto, com firmeza, isso ajuda. Isso ajuda também, Lucia. Isso é um pedaço da equação, mas absolutamente ajuda, tá? Não tenha pena de falar grosso quando você precisa falar grosso. Lembre que assim, todos nós um dia fomos crianças. Todos nós um dia tomamos uma bronca ou outra verbal de nossos pais. A gente não morreu por causa disso. Sua mãe, seu pai, seu avô, as pessoas mais velhas da sua família, com certeza sabiam verbalmente te corrigir quando necessário. Mudar o tom de voz no momento certo é absolutamente necessário, é essencial e faz parte do processo de liderança, com certeza, tá? Cleuson falou, ótimo, vou te procurar sim, dentro de casa ela bagunça muito, fica muito elétrica. Isso, Cleuson, manda uma mensagem pra mim, tá? Entra aqui no site educaçãocanina.org, você vai entrar lá em programas de treinamento, preenche o formulário lá que a gente vê o que é que fica melhor pra você, tá bom? Com certeza, vamos trabalhar essa menina aí. Então, Lúdia Canicosso Júnior falou assim, uma coisa que eu reclamo do meu cachorro é ela não me dá lambida na orelha. Primeiro cachorro que tenho que não dá carinho com as lambidas. Sinto falta, será que tem como ensinar isso desde pequeno é assim? Querida, isso não é um problema do seu cachorro. Isso é uma necessidade que você tem, talvez você criou essa necessidade porque você teve cachorros assim. Sinceramente falando, não é uma coisa que você quer ensinar para o seu cachorro, tá? Não é necessário, não vai fazer diferença nenhuma na sua relação com o seu cachorro. Talvez isso seja uma carência emocional sua, porque você tem essa memória de um cachorro seu. Cachorro não demonstra afeto dessa forma. Isso é só um hábito que o cachorro cria porque a gente permite. E eu particularmente não gosto desse hábito. Eu acho que isso não é necessário. Até porque eu tenho uma cachorra que se você deixar, lambe sua cara o dia inteiro. E isso não é uma coisa tão agradável assim. A sua relação não vai ser mais forte ou mais fraca dependendo da quantidade de vezes que o seu cachorro lambe seu rosto, ou sua orelha, ou seu pescoço. A relação com o seu cachorro depende muito mais do que você faz no sentido do que é necessário para ele ter uma vida bacana como espécie canina. A qualidade das suas caminhadas com você, o tempo que você passa com o seu cachorro, a energia que você divide com ele. Isso não tem nada a ver com o afeto emocional no lado humano que a gente quer dizer da equação. Quem é o seu cachorro? Ele é um cachorro atlético, ele é um cachorro mais sereno, mais calmo, ele é um cachorro que gosta de atividade mais física, ele gosta de interação social, ele gosta de estar em lugares diferentes. O que você faz por ele como animal? Para ele realmente se encaixar no universo urbano bacana. Não na sua necessidade emocional, tá? Tô falando isso muito sério porque eu sei que muita gente tem essa necessidade. E o caminho não é esse. Não vá por esse caminho, de verdade. E não tente ensinar sua cachorra a lamber sua orelha. Não faça isso, tá? Você pode ter uma cachorra um pouco mais reservada, que não goste tanto dessa proximidade física. E se você tentar forçar isso, você vai ter um cachorro que eventualmente vai te morder. E eu não quero isso pra você. Não é um problema do cachorro. Você está com essa expectativa errada. Meu conselho, transfira essa expectativa para outra espécie, humana. Seja mais carinhosa com as pessoas, com pessoas da sua família. Não espere isso do seu cachorro. Não é para isso que ele está na sua vida, tá? Chronic Battle mandou uma pergunta. Quando você vê
que um cachorro tá querendo montar e a sua vai corrigir, é melhor você deixar ela corrigir ou tirar sua cachorra da situação? É melhor você corrigir, tá? Jamais permita que um cachorro estranho monte no seu cachorro, ou mesmo um cachorro conhecido. Montar não é bonitinho, não é agradável, é o início de uma disputa de hierarquia que, se não houver intervenção, a coisa pode ficar bem complicada lá na frente, tá? Não permita que o seu cachorro chegue numa situação onde algum outro cachorro esteja para montar nele. Se essa situação se apresentou, é porque você já se atrasou em intervir, tá? É de novo que eu gosto de falar da necessidade que as pessoas têm de ver essa interação entre os dois cães. Não é por aí o caminho. Se acontecer, se chegar perto disso, eu quero que você, dono desse cachorro, vá lá e remova esse outro cachorro de cima dele, tá? Se você permitir que o seu cachorro corrigir, muitas vezes pode chegar nesse ponto, você acabou de perder alguns pontos com o seu cachorro, porque o seu cachorro, você estava presente e o seu cachorro teve que se defender sozinho. Então, não é isso que a gente quer, não é legal. Então, jogue duro, faça a sua parte, tá? Seu papel é advogar pelo seu cão. Lembre sempre disso. E se você está numa situação como essa, num parque, numa praça, em qualquer outro lugar, pet friendly, que o pessoal chama, evite esses lugares, tá? Infelizmente, tem muitos cachorros descontrolados em lugares como esse. Se você não souber ter um olho clínico muito legal e saber quem tá ali, você pode colocar o seu cachorro numa situação onde ele com certeza vai falhar, onde ele vai ter uma experiência ruim. E tudo que você queria que seu cachorro corresse, brincasse, e eventualmente seu cachorro volta para casa com uma péssima experiência e um problema que amanhã você vai ter que consertar, tá? Dani, que bom que você tava aqui! Dineide falou, melhor live da minha vida, deveria ter todos os dias. Ô, Dineide, vou querer fazer mais, com fé em Deus. Amanhã, tá, gente, a gente vai ter uma live bem legal. Vai ter uma galera na live de amanhã. Vão ser eu, o pessoal do Bangalô, o Marcos, a Ana, tem uma turma boa, a Jéssica. Uma turma de profissionais e uma turma de donos de cães. Então vai ser um bate-papo muito legal que a gente vai falar sobre as nossas experiências com cães, as nossas expectativas, o que aconteceu no passado, as nossas histórias boas e ruins. Então vocês vão ouvir uma perspectiva de donos de cães, como todos vocês, e vocês vão ouvir a perspectiva de profissionais. Então vai ser muito bacana, vai ser amanhã às 7 da noite, tá? Não deixem de acompanhar, vai ser maravilhoso, vai ser bem legal amanhã. Chronic Battle perguntou, você acha comum outros cachorros não se darem bem com cães da raça Bull pelo jeito que eles interagem? Mas isso, o jeito que eles, tudo bem, eles são mais brutos, são, mas de novo, eu acho que todo cachorro, todos nós somos responsáveis pelos nossos cachorros. Quando a gente escolhe um cachorro de raça mais forte, Bull Terrier, os Pitbulls, os Bullies, esses cachorros mais fortes, é seu papel talvez dobrado assumir a responsabilidade de que você tem um cachorro fisicamente mais forte, um cachorro que naturalmente é mais bruto na interação. E de novo, o foco não é a interação, tá? Não sei se você assistiu a live desde o início, e eu sempre falo isso. Essa expectativa que as pessoas têm de ver dois cães interagirem e brincarem é a receita para o desastre. Especialmente se você tem cães assim, tá? Se você tem cães assim, o seu papel é trabalhar o seu cachorro, para que ele aprenda a respeitar outros cachorros. Antes de você querer levar o seu cachorro em qualquer lugar e soltar, você tem que ter 100% de controle do seu cachorro em várias outras situações, especialmente na esfera de tolerância. Se você tem um cachorro grande desse, forte, sua responsabilidade é dobrada. Foi você que escolheu ter esse cachorro, tá? E é você responsável por todas as escolhas que o seu cachorro faz. Então, sim, eles têm uma tendência a ser cães mais impulsivos e mais brutos na interação, mas eles só vão ser se você permitir. É de novo onde entra a nossa habilidade de educar, de disciplinar, de corrigir no momento certo e de educar, de mostrar o que é certo. Qual a opção certa? É essa aqui? Beleza. Qual a opção errada? É essa aqui? Eu não vou fazer, não. Qual a consequência? É essa aqui, tá? Então, para todo mundo que tem aversão e tem medo de usar coleira eletrônica e acha que a coleira eletrônica é horrível, que é isso, que é aquilo, aí, então eu quero que vocês estejam presentes ou visualizem cenários como esse e me digam como vocês iriam intervir, tá? E desculpa, mas achar que o mundo de tudo positivo e só recompensa é o que funciona, não existe. Essa é uma fantasia vendida todos os dias. Eu não tô nem falando isso pra você, tá? Mas é pra todo mundo de forma geral, que eu vejo muita gente falar às vezes, ai, que absurdo, coleira eletrônica. Coleira eletrônica é a forma mais sutil, é a forma mais suave para educar um cachorro. Acredite se quiser. Eu uso essa aqui, da iColor Technologies, é o único modelo que eu recomendo, tá? Não tô falando de coleira eletrônica que vocês acham aí em pet shop ou no AliExpress, tá? Eu tô falando disso aqui. Um equipamento que é mais caro, sim, mas é absolutamente efetivo, uma tecnologia fantástica e salva vidas de cães. E vocês vão ouvir relatos sobre isso amanhã, tá? De donos de cachorro de verdade, tá bom? Pamela falou, Raquel, passa de novo o nome da coleira, por favor, e da Broncolor. Treinar o Place, qual outro
E qual outro pro cão voltar? Desculpa, não consegui anotar na hora. Obrigada novamente. Pamela, vamos lá, vou te mostrar aqui. Deixa eu voltar aqui no meu site, que aí você vai ver tudo direitinho. Cadê? Aqui, não, aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui, vou te mostrar. Ó, se você entrar aqui no meu site, você vai entrar aqui em equipamentos, ferramentas de treinamento, tá? Aqui, ó, Prong Collar, tá? Você vai clicar aqui. Quando você clicar aqui, vai abrir esse link. Você vai ver um vídeo que eu mostro pra vocês como fazer o ajuste, tudo direitinho. Tem uns vídeos de treino, tem uns vídeos de introdução. Aqui nesse link tem onde vocês podem comprar, que é um site americano que você pode comprar. Tem o link da minha loja online. Se você clicar aqui no site da Learburg, esse é um site americano que vocês podem comprar direto por esse site. Eles entregam para o mundo inteiro. Você vai ver 4 tamanhos, tá? De Prong Collar. O tamanho que eu uso é esse aqui, a Small, que é 2.25 milímetros. O tamanho médio é a 3 milímetros. O tamanho large é 4 milímetros e extra large é 4.5 milímetros. Esses dois tamanhos aqui quase nunca você vai precisar usar, tá? 90% dos cães trabalham bem na Small, que é a 2.25 milímetros. O máximo que você teria que fazer é comprar links extras que você adiciona aqui. Cada pacote de links extras vem com 3. Se você tiver um cachorro muito grande, mas muito pesado, com um pescoço muito largo, aí você pode comprar de 3 milímetros e aí você compra os kits links extras aqui também, tá? Sobre o que eu te falei é recall. Se você, eu acho que eu tenho, se você botar aqui, ó, recall é chamar o cachorro de volta pra você, tá? Vamos ver se aparece aqui, mas eu tenho várias coisas falando sobre recall. Então você tem guia longa aqui, ó. Olha esse link sobre guia longa que tem aqui no meu site também, tá? Que você vai achar isso aqui se você entrar aqui, ó, guia longa, tá vendo? Equipamento de treinamento, guia longa. Você vai achar o que eu falo sobre aqui, ó. Tem treino de recall, tem bastante coisa legal pra você ver, tá vendo? Alguns cachorros aqui que eu já trabalhei com a guia longa, você pode dar uma olhada direitinho e vale a pena. Recall nada mais é do que chamar o cachorro de volta pra você, tá? Então, a palavra recall significa isso em inglês, então tá aqui, ó. Essa palavra aqui que eu te falei, ó. Recall significa chamar o cão de volta para você. É um treino simples, básico e que vocês todos precisam fazer se você quer ter confiabilidade com seu cachorro em qualquer lugar. Então para você vai ser super bacana. Dá uma olhadinha lá, tá, Pamela? Gente, é isso, né? 1h20, nossa, passou rápido essa live. Edneide falou aqui, tem um vizinho que tem um poodle e um pincher que passam a tarde e a noite sentados com o dono na calçada. Quando eu saio com a Malu, eles já partem pra cima e o dono não faz nada. Eu que fico com medo gritando. Edneide, pet corrector neles, tá? E assim, quando você soltar o pet corrector e os cachorros ouvirem o barulho e saírem correndo, se o dono falar alguma coisa, você vai falar assim, desculpa, vocês não fizeram nada, eu vou fazer. Se vocês sabem que o cachorro de vocês faz isso, se vocês não fazem nada, é meu papel advogar pelo meu. E ponto final, tá? Se vocês acharem ruim, deixa eu chamar a polícia. Chama a polícia, porque errados são eles. Os cachorros dele estão avançando nos outros, tá bom? Jogue duro. Se for preciso, deixa um bilhetinho lá. E deixa eles verem mesmo que você corrigir. É o melhor assim. Pelo menos fica muito claro. E você fala assim, olha, a minha cachorra é maior. Se acontecer um problema aqui, você vai pôr a culpa em mim. Se os dois cachorros são menores, é sua responsabilidade manter seus cachorros na guia. Se você não quer manter eles na guia, você vai ter que assumir as consequências. Porque hoje é o meu pet corrector. Amanhã um carro vai passar por cima deles dois, tá? Jogue duro. Gil falou, obrigada, Raquel, bom final de semana, isso aí. Obrigado a você, Gil. Carlos perguntou, passeio estruturado inclui um momento de liberdade para o cão farejar em praças, ambiente controlado? Se você quiser sim, tá, Carlos? Depende de você. Você pode, no meio da caminhada, dar um intervalo, liberar o cachorro livre, beleza. Use uma guia um pouco mais compridinha, deixa ele farejar, deixa ele cheirar. Depende de você, tá? Eu faço alguns intervalos para as cachorras usarem o banheiro, cheirar um pouquinho, faz parte. Se você definir o momento, tá tudo bem, tá? Pamela falou, amanhã estarei presente, se Deus quiser. Maravilha, venham mesmo, vai ser muito legal. Edneide falou, vou providenciar esse spray. Obrigadão, Raquel. Vou dar na cara dos cachorros do vizinho que avança na gente. Não, eu entendi. Jogue duro, é isso mesmo. É ar comprimido. Não vai acontecer nada. Literalmente é ar comprimido. Então, nem que você quisesse, não ia acontecer nada com esses cachorros, tá? Gente, é isso. Eu vou encerrar por aqui, porque a gente já tá com 1h30 de live. Então, mas volte amanhã. Amanhã a gente vai falar bastante sobre essas coisas todas. Eu acho que vai ser legal vocês ouvirem um relato das pessoas que têm cachorros, que já trabalharam com cachorros, que trabalham com cachorros, que têm cachorros, que passaram por dificuldades, enfim. Vai ser um bate-papo sensacional. A gente vai ter a oportunidade de contar experiências, contar histórias. E eu quero que vocês escutem de outras pessoas, né? Essa é a ideia da série Vida de Cão. Então, amanhã, 7 da noite, a gente se vê aqui. Aproveitem o final do sábado de vocês. Aproveitem o domingo de vocês. E a gente se encontra amanhã, 7 da noite, tá bom, pessoal? Beijo gigantesco. Obrigado a todo mundo que veio de surpresa hoje aqui. E a gente se vê amanhã.